Para a maioria das pessoas, a palavra abelha é sinônimo de mel e perigo de picadas. Porém, o medo de uma possível picada acaba sendo compensado pelo sabor único do mel. Pouca gente sabe que as abelhas que ferroam quando perturbadas não são nativas do Brasil. A maioria delas resulta da hibridização entre abelhas africanas e europeias, pertencentes ao gênero Apis, introduzidas em nosso território há mais de 100 anos. É ainda mais reduzido o número de pessoas que sabem da existência de abelhas nativas do território brasileiro e que, em sua maioria, não possuem ferrão, apesar de produzirem mel e outros subprodutos. Com diferentes formas e tamanhos, estas abelhas têm grande responsabilidade no equilíbrio ecológico nos diferentes habitats. São responsáveis pela polinização de milhares de espécies vegetais. Estima-se que a maior parte dos vegetais nativos de nosso país sejam polinizados por estes insetos. Desde abelhas de grande porte, como a uruçu, que visita flores maiores, até a mirim, também conhecida como mosquito, que retira néctar e poliniza as flores menores. Por outro lado, muitos vegetais brasileiros são polinizados unicamente por abelhas indígenas. É o caso das madeiras de lei em geral. Daí a importância de sua preservação. Elas ainda são encontradas em todo o território nacional, mas correm sérios riscos de desaparecerem por causa da devastação de nossas florestas, do extrativismo de enxames por meleiros e pessoas desabilitadas na manipulação dos enxames. Nossas abelhas não se adaptam à maioria das plantas exóticas cultivadas e dependem de espécies nativas. O corte ostensivo das matas elimina seu habitat, onde elas encontram alimento e abrigo. As pequenas capoeiras remanescentes possuem áreas muito pequenas e estão distantes umas das outras. Isto reduz o número de colônias da mesma espécie numa mesma área a patamares perigosos, gerando acasalamentos entre rainhas e zangões aparentados. Em consequência, em 1 ou 2 décadas, a população pode ser levada à extinção. Este problema é agravado pelo fato das regiões de ocorrência da maioria das espécies serem pequenas. A uruçu, por exemplo, ocorre apenas na faixa litorânea da Bahia ao Ceará. A uruçu negra, por outro lado, só é encontrada em regiões de maior altitude do estado do Espírito Santo. Com isto, várias espécies estão à beira da extinção, porque praticamente todas as matas de sua área de ocorrência foram reduzidas a pequenas capoeiras, distantes umas das outras. Para que o problema de consanguinidade, causado pelo acasalamento entre rainhas e zangões parentes, seja evitado, o número mínimo de colônias necessário numa mesma área é de aproximadamente 50, seja numa mata ou apiário. Estas abelhas nativas brasileiras são muito pouco conhecidas e pouco se estudou sobre sua biologia. Somente em décadas mais recentes é que pesquisadores brasileiros passaram a se preocupar com as nossas abelhas, estudando-as e desenvolvendo métodos para a sua criação racional. Não só por hobby, para a polinização e garantia da sobrevivência de centenas de espécies, mas também para a produção comercial de diferentes tipos de mel, valiosos por serem considerados terapêuticos ou como alimento nobre. O mundo dos insetos é bastante complexo.
Seja numa floresta, num jardim ou numa plantação, o desequilíbrio representa sérios prejuízos para o meio ambiente e para o homem. Entre os insetos sociais, a posição ocupada pelas abelhas na natureza é importantíssima. Ao contrário, por exemplo, das formigas cortadeiras, que cortam milhares de folhas de árvores e arbustos para a sua sobrevivência, as abelhas só contribuem com os vegetais. O néctar, que lhes serve de alimento, é oferecido pelas flores, como atrativo para a polinização. Uma função estratégica para a perpetuação da maioria dos vegetais. As abelhas do gênero Apis são as mais estudadas, tanto no que se refere à sua natureza, quanto à criação racional. No Brasil, o gênero Apis ganhou características próprias quando do cruzamento entre abelhas africanas e as europeias. Os híbridos deste cruzamento são chamados de africanizados, cujas características principais são agressividade, resistência a condições ambientais adversas e alta capacidade de produção. As apis se organizam em 3 castas. A rainha, que se comunica via feromônios e faz postura. Os zangões, que são do sexo masculino, não têm ferrão e têm a função de acasalamento com a rainha no voo nupcial. E as operárias. Numa colmeia, é possível encontrar 80.000 abelhas ou mais. Elas constroem favos verticais, onde em células hexagonais armazenam o mel como reserva alimentícia. É também nos favos que a rainha põe ovos que originarão os novos membros da família. A mamangava é uma abelha gigante, que como as outras abelhas se alimenta de néctar como fonte de carboidratos e de pólen como fonte de proteínas. Aqui vemos mamangavas visitando flores em uma plantação de feijão. Elas são ótimas e específicas polinizadoras do maracujá. Elas não produzem mel e não vivem em colmeias como as outras abelhas. São consideradas semissociais. As abelhas brasileiras têm características diferenciadas. Lógico que estamos nos referindo a várias espécies e inclusive gêneros diferentes. Abelha cachorro, arapuã, borá, enrola cabelo, jataí, manda-saia, tiúba ou uruçu. Quem nunca ouviu um destes nomes, mas não sabia a origem? São todos nomes de abelhas nativas. Estas são denominações populares das diversas espécies do gênero Melipona e Trigona, pertencentes à família Meliponinae, que possui mais de 400 espécies em todo o mundo e aproximadamente 320 no Brasil. A maior parte delas constrói suas colmeias em ocos de árvores. Daí, muitas vezes, a denominação de mel de pau. Aproveitam também buracos no chão e nas residências, nas cidades, costumam habitar até mesmo ocos de paredes. É o caso principalmente das jataí. Internamente, a colmeia tem uma estrutura completamente diferente das colmeias de apis. As abelhas brasileiras não armazenam o seu mel em favos, mas sim em potes. A disposição do ninho e dos depósitos de alimentos é horizontal, ao contrário das apis, cuja disposição é vertical. Neste esquema, vemos como se dispõe a colmeia de meliponíneos, dentro de um tronco de árvore. Aqui vemos os favos de cria dispostos horizontalmente em corte. Em volta, ficam membranas feitas do mesmo material das células de crias, chamado invólucro. Nas partes superior e inferior, encontramos os depósitos de alimentos, na forma de potes, onde são armazenados pólen e mel. Delimitando a área da colmeia, temos o batume, que tem a função de vedação. O batume é feito de uma mistura de própolis e barro, chamada geoprópolis, e apresenta proporções dos dois componentes variáveis conforme a espécie.
A entrada é feita através de um túnel que termina geralmente próximo aos favos de cria. Na parte externa, o túnel se apresenta de duas maneiras diferentes, conforme o gênero. Um pequeno tubo de cera, em muitas espécies do gênero Trigona, como as jataí. Ou num orifício situado no centro de um conjunto de raias de Geoprópolis, no gênero Melipona, como na Uruçu. A entrada da colmeia é característica que diferencia esses dois gêneros. Algumas espécies do gênero Trigona constroem tubos bem maiores na sua entrada, alguns mais grossos, como estes, numa colmeia de iraí, e outros mais delicados, como este de mirim preguiça. O túnel de entrada tem uma função defensiva importantíssima. Qualquer inimigo que tente invadir a colmeia por esta abertura terá de passar num espaço apertado, repleto de abelhas guardas. O mel das nossas abelhas é diferente do mel de aves, mais difundido comercialmente. É um mel de aspecto mais líquido e mais leve, mas tão ou mais saboroso que o mel do gênero Apis. Para fazer o mel, as abelhas campeiras visitam as flores, retiram o néctar e o transportam para a colmeia. Já no transporte, começa o processo de transformação em mel. A abelha engole o néctar e é no seu estômago que se processam as transformações químicas e físicas. Na colmeia, as campeiras passam o néctar em transformação para as operárias que trabalham internamente, as quais continuam o processo. Depois, o mel já pronto é regurgitado nos potes. Este é o professor Warwick Kerr, da Universidade Federal de Uberlândia, renomado cientista, reconhecido internacionalmente, considerado uma das maiores autoridades em apicultura do mundo e a maior autoridade em abelhas indígenas em Ferrão. Essas abelhas são divididas em dois grupos. O grupo Melipona, cuja determinação das castas é genética, então é muito mais fácil para nós trabalharmos com Melipona. E a tribo e a subtribo das Trigonini, que contém todas as trigonas com números diferentes de cromossomos, com uma biologia diferente, com comunicação diferente. Só para dizer comunicação, por exemplo, da mandaguari. A mandaguari, ela vai até a flor e para comunicar, ela coloca uma microgota de odor na flor e de metro em metro ela vem até a colmeia e em poucos minutos tem 120, 150 abelhas lá, atraídas por essa trilha de odor. Já as melíponas, elas, quando querem comunicar, elas andam mais ou menos fazem 3 ou 4 marcas, que nem a da mandaguari, perto da fonte de alimento, mas daí voam direto. E quando chegam em casa, elas fazem um som assim como que dá a distância para elas, né? E então elas saem procurando a distância e procurando também aquele centro de odor que elas colocaram perto das flores e que elas encontraram. Muito bem. Essas abelhas, essas abelhas são responsáveis por 96% da polinização de todas as árvores brasileiras. Então isso é um negócio realmente importante, né? Porque elas, vai faltar semente na floresta, sem dúvida nenhuma. O pólen é levado à colmeia e armazenado nos potes, onde é compactado e misturado às secreções salivares que propiciam sua fermentação controlada, transformando-se no alimento de alta qualidade e rico em proteínas. No vai e vem entre as flores, as abelhas favorecem a fecundação e a diversidade genética dos vegetais. As abelhas também precisam de água para consumo. Geralmente as colmeias estão a uma distância máxima de 1000 metros da fonte de água.
Das resinas exudadas pelas plantas, a abelha produz uma substância de grande importância para ela, que é a própolis. Produto de alto poder bacteriostático e desinfetante. Serve para calafetar e soldar paredes e faz parte do cerume, substância com a qual estas abelhas constroem seus ninhos. A própolis dos meliponídeos não deve ser usada em curativos. O gel própolis contém barro e pode conter micro-organismos nocivos. Para fabricar mel, própolis e cera, as abelhas têm de fazer um trabalho perfeitamente organizado. Cada indivíduo tem sua própria função e as atividades são programadas. Tudo começa quando a rainha faz suas posturas. Cada célula de cria recebe alimento e a seguir o ovo, sendo então fechada com cerume. Aqui vemos um favo de cria em forma de disco, disposto horizontalmente, pertencente a uma colônia de uruçu. Destes favos podem sair algumas centenas de operárias, que representarão enorme força de trabalho. Aqui vemos as células de cria de um ninho de jataí, praticamente com a mesma disposição da uruçu, mas com células muito menores. Veja agora os favos de mandaçaia, do gênero Melipona. Esta espécie é comum em grande parte do território brasileiro. Entre as espécies do gênero Trigona, a rainha nasce de células de posturas especiais, de maior porte, situadas nas áreas periféricas do conjunto de células normais. São chamadas células reais ou realeiras. As rainhas desse gênero são geradas a partir de uma larva comum do sexo feminino, que é alojada na realeira. A célula real permite o desenvolvimento completo dos órgãos sexuais da futura rainha, bem como o armazenamento de maior quantidade de alimentos. A criação de uma nova rainha é decidida pelas operárias quando a atual rainha começa a dar sinais de velhice ou quando ela morre. Também, quando a colmeia se desenvolve excessivamente ou falta espaço físico, ocorre a enxameação, que nada mais é que a geração de uma nova rainha, que partirá com parte da população da colmeia para um novo abrigo. Os enxames de abelhas do gênero Trigona são mais tranquilos que os das abelhas europeias e africanas. A mudança para a nova casa é lenta e gradual, mas o fenômeno fica bem caracterizado. Outra diferença importante é que em Apis, o enxame leva a rainha velha, ficando a nova no antigo abrigo, ao contrário do que acontece nos meliponídeos. Já no gênero Melipona, rainhas, operárias e zangões nascem células de mesmo porte. A determinação das castas se dá por controle genético. Até 25% das abelhas que nascem em uma colônia de meliponas podem ser rainhas virgens, que são mantidas por alguns dias, sem desempenharem qualquer atividade, como segurança para o caso de morte da rainha-mãe ou para o caso de enxameações. A falta da rainha em todas as espécies de abelhas pode significar o fim da colônia. Por isso, o normal é que em poucos dias, número que varia conforme a espécie, uma nova rainha seja vista entre as operárias. Numa colônia de abelhas uruçu, este prazo gira em torno de 6 ou 7 dias no máximo. Os zangões são indivíduos do sexo masculino, resultantes de ovos não fecundados, num fenômeno reprodutivo conhecido como partenogênese. Permanecem nas colmeias e se agrupam em locais fora delas, até o voo nupcial. Nas épocas de escassez de alimentos são eliminados e não são mais gerados. Apresentam poucas diferenças anatômicas em relação às fêmeas, o que dificulta sua identificação a olho nu. Os zangões têm olfato e visão muito desenvolvidos, percebendo os feromônios emitidos pela rainha virgem em voo a grandes distâncias. Quando gravávamos cenas procurando mostrar a diferença entre uma rainha virgem de jataí na parte superior da tela e uma poedeira abaixo, um zangão se aproximou rapidamente, copulando com a rainha virgem, presa aos dedos do pesquisador.
um fato nunca observado antes. Depois de algum tempo, esta rainha se tornou responsável pela postura numa colônia formada por ela. Acreditamos que a cópula teve sucesso. Conheça agora algumas espécies de meliponídeos e algumas de suas características no Meliponário da Universidade Federal de Viçosa, um dos principais centros de pesquisa sobre o assunto no país. Esta é a mirim preguiça, uma abelhinha de porte diminuto, que tem este nome pelo hábito de iniciar atividades externas mais tarde que as outras. Pertence ao gênero Trigona e ocorre principalmente nos estados de São Paulo e em parte dos estados vizinhos. Veja a diferença de tamanho entre uma colmeia racional de mandaçaia e uma de mirins. As células de postura são proporcionalmente também muito pequenas. Aqui vemos o interior de uma colmeia de mandaçaia, espécie do gênero Melipona, encontrada desde Curitiba até o sul da Bahia. Provavelmente, como defesa logo após a abertura do ninho, todas as abelhas se escondem na sua parte inferior, passando com isso a impressão de que a colmeia está abandonada. É uma espécie de fácil criação e multiplicação, por isso é muito usada em pesquisas científicas. A abelha cachorro tem como comportamento típico o fato de atacar intrusos em massa, enrolando-se em pelos e cabelos e beliscando-os com suas mandíbulas, quando seu abrigo é molestado. Pouco depois, elas voltam para o interior da colmeia, toda feita de barro e detritos, com uma entrada em tubo muito característica. É uma trigona encontrada nos estados do sul e sudeste. A marmelada é grande produtora de própolis, que deposita sobre seu abrigo e também sobre eventuais inimigos, aí em grande quantidade. Este comportamento é tido como defensivo. Seu mel é denso e avermelhado, considerado um dos mais saborosos, talvez daí tenha surgido o seu nome popular. A entrada da colmeia é pequena e não tem tubo de cera. Apesar disso, a marmelada pertence ao gênero Trigona. A iraí constrói na entrada de sua colmeia um enorme tubo de cera, sendo sua principal característica o posicionamento das guardas em círculo na entrada. A rainha é muito esperta. Quando percebe que é observada, se esconde entre os favos. Pertence também ao gênero Trigona. A jataí é a abelha brasileira mais popular pela qualidade do seu mel, que é muito saboroso. Sua vantagem sobre as outras é a facilidade com que se adapta a diferentes tipos de abrigos e a diferentes tipos de plantas fornecedoras de néctar, pólen e resinas. Por isso, a colônia tende a crescer rápido. A rainha pode ser encontrada facilmente, pois se destaca das operárias graças ao seu enorme abdômen. As abelhas brasileiras de maior produção de mel são as uruçu, do gênero Melipona. São abelhas de grande porte. Suas colônias são populosas e extremamente ativas, e há muitos são criadas racionalmente em sua região de ocorrência natural. Produz 15 litros de mel por ano. No Nordeste, estão presentes em muitos meliponários. Há 40 anos, existiam meliponários com até 2.000 colônias. Lá em Recife, tem alguns apicultores que pegam o pólen da abelha uruçu, misturam 1 quilo do pólen em mais ou menos 50 quilos de mel e vendem por 3, 4, 5 vezes o preço. Então eles aprenderam a fazer mais uma utilidade
do mel da apis misturado com o pólen da uruçu. Então, essas pequenas coisas vão aparecer a hora que os apicultores começarem a lidar com essas abelhas, né? Essas abelhas têm uma diversidade de evolução. Tem algumas que são muito primitivas, até algumas que são bastante evoluídas. E isso aí faz com que os biólogos tenham uma grande vontade de estudar essas abelhas, o que é muito bom. Então os apicultores poderão vender abelhas para os biólogos, né, que sempre tem verbas do Conselho Nacional de Pesquisa para comprar essas coisas, e tem mais uma pequena fonte de renda. Eu acho que os meliponídeos, quer dizer, as abelhas sem ferrão brasileiras, constituem um manancial de ciência, de evolução, de biologia inacabável. É um prazer enorme trabalhar com essas abelhas. Criar melíponas e trigonas exige técnicas diferentes das usadas para apis. Vamos destacar uma espécie em cada um dos dois gêneros. Vamos falar sobre a uruçu, cujo nome científico é Melipona scutellarius, e sobre a jataí, cujo nome científico é Tetragonisca angustula. Os nomes populares citados podem variar de região para região, mas em geral se referem às duas espécies citadas cientificamente. Primeiro, vamos estudar as técnicas de manejo das melíponas, usando como exemplo a uruçu e a uruçu negra. Para estas abelhas, é utilizado um modelo de colmeia vertical, que facilita o manejo e a colheita de mel, que é feita apenas virando a gaveta onde ficam os potes sobre o recipiente de coleta. Os potes devem ser furados. Veja o esquema de construção destas caixas. Primeiro, as gavetas sem fundo. Depois, os depósitos de mel e pólen. O piso e o teto ou tampa. Sobre este modelo de colmeia, nos fala o pesquisador Gabriel Augusto Rodrigues de Melo, pós-graduado no assunto pela Universidade Federal de Viçosa. Então, basicamente, ela é dividida em seções, que são representadas por gavetas, certo? Aqui estão, cada seção dessa seria representada por uma gaveta. E ela é constituída, então, por partes, a começar pela parte do fundo. Então, a primeira seção, né, da colmeia seria o fundo. Ele é composto como se fosse uma gaveta para armazenar alimento, tá? E a diferença é que ele tem um fundo que serve para drenar os excessos de umidade que normalmente o excesso de umidade que normalmente acumula dentro dos ninhos dessas abelhas. Então, basicamente, aqui por dentro, então, tem essa tela de fundo, certo? Internamente existe uma outra tela e entre elas existe a areia grossa, certo? Que permite a passagem da água sem a entrada de outros organismos dentro do ninho, certo? Aqui, então, a segunda, um outro aspecto importante também do fundo é que é colocada a entrada, certo? Aqui a gente estaria aqui o orifício, né, por onde as abelhas vão utilizar como entrada, e essa peça aqui ela é escavada internamente e o orifício que dá entrada para dentro do ninho, ele se encontra aqui, certo? Isso forma um túnel de ingresso que elas normalmente constroem quando elas fazem os ninhos no tronco. Se você fizesse o furo diretamente, por exemplo, fizesse um furo aqui, simplesmente passando, né, pela parede, elas construiriam esse canal de ingresso internamente. Ele seria feito de resina, né, aqui internamente. Então a gente já, de certo modo, economiza, né, um passo para elas e aumenta o espaço interno dentro do ninho. Então essa aqui seria a primeira parte. Por cima dessa primeira parte, então, viria o que a gente chama de fundo do ninho, tá? Esse é o fundo do ninho. Ele tem um piso, tá? É semelhante a uma gaveta para armazenar alimento, mas ele seria seguido por alças que não tem fundo, certo? E nessa parte do ninho é a parte que é colocada
para que as abelhas construam os favos de cria dela, certo? Então, dependendo do tamanho do ninho, você colocaria mais gavetas ou, por exemplo, diminuiria o número de gavetas. À medida que o ninho fosse crescendo, a quantidade de favos de cria fosse crescendo, de acordo com a espécie da abelha, então você poderia acrescentar mais gavetas. Após o ninho, então, é que vem as outras seções, onde as abelhas vão acumular principalmente mel, certo? Normalmente no ninho, elas colocam os potes, né, onde elas armazenam o pólen, próximo ao ninho, e para cima elas vão acumulando mel. Então essas gavetas são feitas de modo que as abelhas, elas construam uma única camada de potes aqui dentro, certo? Então elas vão colocar os favos, né, vão colocar os potes de alimento aqui, e isso numa única camada, de modo que depois você possa retirar essa gaveta com o alimento, virá-la, certo? Abrir aqui, virá-la e retirar o mel, certo? Esses pequenas varetas de bambu aqui, elas são colocadas para que quando as abelhas construírem os potes de alimento aqui, e você for abrir uma gaveta, no caso se tiver uma aqui por cima, se você for abrir a gaveta, quando você retirar essa parte, os potes que estão construídos aqui embaixo, uma parte deles pode estar presa aqui no fundo. Se não tiver as varetas, eles podem abrir ou mesmo ficar grudados e derramar o mel. Então, colocando as varetas, ela impede com que a camada de potes que esteja construída aqui, ela não fique aderida à parte de cima ou à tampa, certo? Então aqui a última parte então é uma tampa normal, que fica sobre a última gaveta. O número de gavetas então vai ser dependente do estado da colônia, certo? Do tamanho dela e da época também do ano, certo? Numa época que tiver ocorrendo produção de mel, então você acrescentaria mais gavetas aqui. Outro aspecto importante da colmeia é a espessura da madeira, certo? Essa aqui foi construída com 2,5 cm. É recomendável que as caixas tenham essa espessura acima ou acima disso, em torno de 2,5 cm, 3. Durante a construção das gavetas, deve ser lembrado, né, de se deixar um rasgo aqui para que possa ser encaixado as varetas. Essa espessura, essa distância daqui até aqui é importante, que não pode ser muito fina, então não é recomendável fazer abaixo de 5 milímetros, porque isso aqui poderia se soltar com facilidade. Então o ideal é fazer em torno de 6 milímetros daqui até o rasgo aqui, certo? Para que essa região aqui seja mais resistente. A transferência de uma colmeia natural para uma racional visando multiplicação de colônias e montagem do meliponário exige técnicas específicas, visando obter sucesso na operação. Aqui vemos um toco contendo uma colmeia de uruçu negra. Depois de cortado e devidamente lacrado, o toco foi transportado até o meliponário. Durante o corte e o transporte, todo o cuidado foi tomado para se evitar danos mecânicos ao ninho. A transferência começa com a abertura do toco. Retiramos a tampa das extremidades, onde a colmeia se delimita pelo batume. Usamos o machado com cuidado para não causar danos mecânicos e estresse excessivo às nossas abelhas. Aqui já podemos ver o ninho internamente. O invólucro, os favos de postura, em cima os mais escuros, que são os mais novos, e embaixo os mais velhos, que são mais claros. Os potes de mel e de pólen. Preparamos então a caixa, colocando-a ao lado do toco e vedando as frestas com fita adesiva. O importante aqui... Começamos então a transferência dos favos. Todo o cuidado no manuseio é importantíssimo. Queremos o maior número de favos intactos possível. E não queremos machucar a rainha por acidente. Por isso são proibidos movimentos bruscos. Tocamos os favos como se estivéssemos tateando, retirando-os e procurando a rainha ao mesmo tempo. A rainha é facilmente reconhecida. É maior, tem um abdômen claro e desenvolvido. Assim que for encontrada, deve ser transferida para a caixa,
colocada cuidadosamente sobre os favos. Pode ser que a rainha se esconda entre os potes de mel ou em algum canto do invólucro. A procura deve ser cuidadosa e insistente até ser encontrada. Ela é importantíssima para que a colônia se estabeleça com maior rapidez. Os favos são colocados na caixa como estavam no abrigo natural. Vamos colocando uns sobre os outros, calçando com cera. Entre cada favo, colocamos 3 bolinhas de cera, em triângulo, para que haja espaço para a circulação das abelhas nutrizes que cuidam das crias, e para que, ao nascer, a cria possa sair com facilidade da célula. Vamos então cobrindo os favos com pedaços do invólucro, tentando imitar o formato do ninho natural. Se o ninho for muito grande, adicionamos uma gaveta sem fundo extra, lembrando de vedar a fresta para evitar a entrada de inimigos. Por fim, colocamos a gaveta onde estará localizado o depósito de alimentos. Transferimos alguns potes perfeitos de mel e de pólen, que serão a reserva necessária para que a colônia se estabeleça no seu novo abrigo, guardando-se em geladeira o mel e o pólen restante para a futura alimentação. Fechamos a caixa, sempre lembrando que choques contra a colmeia devem ser evitados, especialmente agora que as abelhas ainda não soldaram todas as partes do ninho com cera. Na entrada, colocamos um anel de própolis da própria colônia, para atrair as operárias que estão fora da colmeia. Espantamos as abelhas que ainda ficaram no toco e o levamos para longe. A caixa é então colocada no local onde se encontrava o antigo abrigo. As abelhas que sobraram entre os potes de mel excedentes são recolhidas com este sugador. Queremos salvar o máximo de abelhas, que serão soltas próximo à caixa e poderão retornar para sua família. Em poucos minutos, já vemos um grande número de urussus entrando em sua nova casa. Daqui a alguns dias, elas estarão completamente adaptadas ao abrigo. Agora, o Dr. Warwick Kerr nos fala um pouco mais sobre a urussu, a abelha que tem estudado há muitos anos. Uma das abelhas que eu considero muito interessantes é a abelha do Nordeste, chamada urussu. É a Melipona scutellarius. Nós estamos trabalhando com ela nesses últimos 4 anos, com um resultado espetacular. Ela produz cerca de 15 quilos de mel por ano. Como uma colmeia de apis produz cerca de 40 a 45 quilos de mel por ano, isso significa que nós temos que ter só 3 vezes mais. Se eu tenho 50 colmeias no apiário, eu vou ter 150 da urussu, e daí depende só da flora apícola, né? Nós também conseguimos dividir essa colmeia e com grande sucesso. Antigamente a gente dividia, perdia metade das divisões. Hoje nós estamos dividindo e perdemos uns 5% apenas, que por razões que não são da divisão, mas por outros casos, inclusive da determinação do sexo. Essa abelha, além de tudo, é excelente polinizadora. Ela vai em quase tudo que a outra, que a apis, vai também, né? Então, é uma polinizadora que não ataca ninguém. Ela não tem ferrão, nenhuma dessas abelhas tem ferrão, nem veneno, não tem nada. O próximo passo para o meliponicultor é expandir suas atividades. Para isso, além de capturar colônias naturais, precisa multiplicar suas colmeias artificialmente. A técnica mais eficiente foi desenvolvida pelo Dr. Kerr e é de fácil execução. Ela se baseia em alimentação artificial, divisão de colmeias, com partes cedendo favos de cria e partes cedendo rainhas, e revisões periódicas. Vejamos isto detalhadamente com imagens gravadas na residência do professor Kerr, em Uberlândia, Minas Gerais,
local onde ele mantém o meliponário. Para a divisão, utilizam-se caixas mais simples que as usadas no manejo para a produção de mel. As tampas são marcadas com uma flecha voltada para a entrada, visando evitar que no abre e fecha do manejo, a calafetação feita pelas abelhas seja perdida. Internamente, o futuro ninho é delimitado com placas de cera alveolada. O volume total da caixa é muito grande apenas para um ninho recém-dividido. O túnel de acesso é feito com um tubo, também de cera, que liga o ninho à entrada. Escolhemos 2 colmeias que estejam muito desenvolvidas, com grande quantidade de favos de cria e reserva de alimentos. Em seu meliponário, o professor Kerr não precisa abrir as colônias para saber quais são as melhores. Ele monitora o desenvolvimento delas através de pesagens periódicas e controle por fichas individuais. Estas fichas também registram todas as atividades de manejo realizadas. Escolhidas as colmeias e decidido qual cederá os favos, iniciamos o processo. Aproximadamente metade dos favos de cria são tirados da caixa cedente e colocados no espaço delimitado na nova caixa. A retirada é cuidadosa, para não ferir os favos e muito menos a rainha. Na nova casa, os favos são sobrepostos e calçados com cera para imitar a estrutura de um ninho natural. O alimento fornecido é constituído de mel, que pode ser de qualidade inferior, normalmente não comercializado. Ele é colocado em um recipiente qualquer, onde também são colocados pedacinhos de cera, boiando na superfície, para que nossas abelhas não se afoguem. A caixa cedente recebe a alimentação extra da mesma maneira e é então fechada. Olha, tem uma marca aqui, né, que indica... Enquanto isso, a nova colmeia é mantida parcialmente fechada com uma placa de cera sobre os favos. A seguir, abrimos a caixa que vai ceder à rainha. Procuramos com cuidado entre os favos. Encontrada, a rainha é imediatamente transferida. Esta colmeia também vai ceder um pote de pólen e um bom número de abelhas para a nova colmeia. Pedaços de cera alveolada são colocados no ninho como reserva, tanto da nova colmeia como na que cedeu à rainha. A colmeia cedente também recebe uma dose extra de mel. Fechamos a colmeia cedente, que é levada para seu local de origem. Em poucos dias, uma nova rainha será escolhida, substituindo a antiga. Para termos certeza disso, podemos fazer uma vistoria e acompanhamos o peso desta colmeia durante algumas semanas, em busca de comportamento anormal. Então fechamos o novo ninho com uma placa de cera e a caixa com a tampa já marcada. Vedamos com fita adesiva. Na entrada, colocamos a abertura de geoprópolis, típica do gênero Melipona. Nesse caso, oriunda de uma colmeia abandonada, fixada com fita adesiva. Podemos também colocar um anel de própolis, como vimos anteriormente. Por fim, instalamos a colmeia em seu local definitivo. Alguns minutos depois, já temos abelhas entrando e saindo em sua nova casa. O Dr. Warwick Kerr utiliza um método bastante interessante para a alimentação artificial de suas colmeias. Ele usa um xarope à base de uma parte de açúcar dissolvido em outra parte de água pré-aquecida, mais um comprimido de complexo vitamínico macerado e batido em liquidificador com um pouco de xarope, dissolvido em cada litro da solução. São acrescentadas ainda algumas gotas de perfume, que será detectado pelo afiadíssimo olfato de nossas abelhas. O xarope é colocado nesses alimentadores artificiais. Distribuído o xarope, usamos seringas plásticas para aplicar pequenas doses da solução nas entradas das colmeias. São necessários apenas alguns minutos para que as primeiras abelhas batedoras descubram a fonte de alimento e indiquem para suas companheiras.
Vamos agora fazer uma revisão de uma colmeia resultante de uma divisão recente. Observamos que as paredes e o tubo de cera já começam a ser soldados e calafetados com cerume ou própolis. Notamos que, apesar dos sinais de que está se estabelecendo, a colmeia ainda tem poucos favos de cria. Por isso, acrescentamos novos favos oriundos de uma colmeia mais forte. Na revisão, procuramos a rainha, para termos certeza de que a colmeia vai prosperar. Senão, será importante introduzir uma nova soberana. Agora vamos mudar de gênero. Vamos falar sobre o manejo de trigona. Elas são criadas no modelo de caixa diferente, com distribuição horizontal. Veja a caixa PNN, ou Paulo Nogueira Neto, desenvolvida pelo famoso pesquisador dos meliponídeos de mesmo nome. O esquema de construção, com as medidas, estão num folheto anexo a este vídeo. Quem nos mostra as principais características destas caixas no meliponário da Universidade de Viçosa é o pesquisador Davi Said Aidar, há mais de 12 anos trabalhando com meliponídeos. Essa colônia, ela basicamente é composta de uma tampa e alças ou gavetas, como muita gente também chama. Essas gavetas, elas têm uma área onde são colocados os potes de alimento, pólen e mel, e uma área onde há um espaço vazio para alojamento dos favos de cria. Existe um pequeno piso onde no ato da coleta do enxame, da transferência do enxame para essa colmeia, a gente coloca favos, potes de pólen nesse pequeno piso. Porque na natureza, normalmente, o pólen ele é encontrado próximo à região de cria. Daí o pequeno piso ser localizado próximo ao espaço de cria. A primeira gaveta, que é a gaveta inferior, tem a mesma medida, a mesma conformação das outras gavetas, com a diferença de que ela não é aberta embaixo. Apresenta o orifício de entrada e aqui são colocados os potes de alimento antes da transferência do ninho, se você tiver esses potes de alguma outra colônia, né? Potes vazios, sem deixar lambuzar de mel. Essas varetas ou bambuzinhos têm a finalidade de evitar com que, quando o enxame já esteja estabelecido, evitar que os potes de pólen e mel grudem no piso inferior da gaveta superior. Porque se você não coloca essas estruturas, quando você vai tirar a gaveta, vem grudado também os potes de alimento e pólen, né, de mel e de pólen. Essas varetas impedem que isso aconteça, já que tem um espaço de 3 a 4 milímetros aqui, e o espaço utilizado para colocar os favos de mel e pólen fica restrito a esse espaço entre a vareta e o piso da gaveta. Tendo uma colmeia disponível, o próximo passo é capturar uma colônia. As jataí, por exemplo, são facilmente encontradas, dão pouco trabalho na hora do manejo e produzem um mel delicioso, apesar de em pequena quantidade. Aqui temos uma colônia destas abelhinhas num toco de uma árvore derrubada em um vendaval forte. Vamos à transferência da colmeia em detalhes. O primeiro passo, na transferência de uma colônia de jataí para uma colmeia racional, é a transferência da própria porta de entrada da colônia.
O segundo passo, então, é a troca de local. Vamos colocar a colmeia racional no lugar do toco. O terceiro passo, então, é a abertura do tronco. Então, depois que foi feito o veio, para evitar maiores transtornos, a gente continua o processo com as cunhas, né? Depois de rachado o tronco, fica muito fácil abrir com a mão, né? Tomando bastante cuidado de não estragar o ninho. A gente observa já os favos de cria. As abelhas mais claras, como dá para perceber essa aqui, são abelhas recém-nascidas, abelhas jovens, que trabalham basicamente na região dos favos de cria. A gente deve tomar bastante cuidado na localização da rainha. Ela costuma se esconder nas frestas da madeira ou por entre as ceras. Então, a gente costuma procurar com bastante cuidado. Os potes de mel devem ser cortados rente ao toco, com movimentos leves e lentos, porque se a rainha estiver lá atrás, dá tempo dela fugir sem ser machucada. Agora vamos tirar os favos de cria. A faca é passada rente à parede do tronco. Deve-se evitar o amassamento dos favos de forma a diminuir esse espaço abelha aqui, que é por onde as operárias passam para promover os devidos cuidados com as crias. Sempre que possível, ir retirando o excesso de mel para evitar que esse mel seja repassado para a colmeia que vai ficar no lugar do toco. Isso promove ataque de formigas e de outras abelhas, inviabilizando assim toda a coleta. Manter as mãos limpas e os instrumentos também limpos. Essas crias novas, os ovos estão sobrepostos, estão sobre o alimento, que é líquido. Então não se deve virar esses favos de ponta cabeça ou de lado, porque o ovo pode tombar sobre o alimento e esse ovo não vai dar origem a uma larva mais. Então os favos de cria são transferidos para a caixa racional, juntamente com um pouco de cera, para evitar que o espaço abelha entre um favo e outro seja anulado pela compressão. Cuidadosamente. Os potes de alimento que são mais claros, a gente conclui que são os que contêm pólen. Abrindo a cera com a faca dá para perceber. E esses potes de pólen devem ser transferidos para a colmeia racional fechados. Os favos mais escuros, a gente conclui que geralmente são favos que contêm mel. Com a faca dá para perceber. A rainha é colocada sobre os favos de cria, onde ela vai começar os seus trabalhos. A divisão de colmeias pode ser feita exatamente como na Zuruçu. Em regiões de boas floradas, podemos transformar uma colônia de meliponídeos em até 3 em apenas um ano. Para isso, o manejo deve ser feito com atenção e disciplina. As vistorias são importantes e nas épocas de baixas floradas da região, a alimentação artificial deve ser reforçada. Você já viu que criar abelhas brasileiras é muito simples. Nada de macacões e máscaras. Nenhum maquinário sofisticado ou caro. Nenhuma ameaça à segurança. E, principalmente, a satisfação de estar contribuindo para a preservação dessas espécies de insetos e espécies de vegetais associadas a eles. Agricultores,
proprietários de matas nativas ou plantadores de essências nativas em florestas artificiais, apicultores de grande, médio e pequeno porte que queiram ampliar a quantidade